Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Me chamo Franciele e hoje, como vocês estão vendo aí no título, vamos falar sobre a nossa experiência de ter trazido o nosso pet aqui para Portugal e também como foi todo o nosso processo. Para começar, nós viemos com, quando eu falo nós, sou eu e meu esposo, e nós viemos com o nosso gatinho de estimação, o Zeca. Vou botar até a fotinha dele aí, contando resumidamente como o Zeca apareceu até nas nossas vidas, né? A gente morava em uma casa que era de andar, lá em Aracaju, e aí essa casa ela dava meio que acesso ao telhado, assim, tinha um acesso à varanda, né? Dava para o gato, né, no caso, passar. Numa noite, a gente tava lá em casa e do nada ele vem da varanda e entra em casa. E ficou cheirando as coisas. E eu, Júnior, um gato. Ele pareceu bem pequenininho. Se eu tiver filmagens aí dele pequeno, eu vou até passar aqui pra vocês verem. Então, assim, ele apareceu do nada. E aí, naquele mesmo dia, se eu não me engano, foi numa sexta-feira ou foi numa quinta, ele apareceu, dei leitinho pra ele e tal. Não tinha ração, obviamente, em casa, porque a gente não tinha animal nenhum. E aí, no final de semana seguinte, a gente foi pra casa de minha mãe, lá em outra cidade, em Simão Dias, e acabou que deixamos, claro, tudo fechado, mas aí ele tava do lado de fora porque a gente não pegou ele, não sabíamos de onde ele era, se tinha dono ou se não tinha, ele não tava com coleira nem nada. Aí a gente foi, quando voltamos de lá da casa da minha mãe, ele voltou de novo, apareceu novamente, e aí a gente começou a deixar ele mais em casa e tudo mais, ele foi ficando e, tipo, nunca mais saiu. Então, resumindo, a gente costuma até dizer que foi ele quem adotou a gente, e não a gente adotou ele, né? Porque ele chegou e não quis nem saber, ó, eu vou ficar aqui nessa casa e ponto final. E aí, nesse tempo que ele apareceu, a gente já estava com o planejamento de virmos para Portugal. E aí agora, como até a gente falou no vídeo anterior sobre o nosso primeiro vídeo, na verdade, ele apareceu, então a gente já estava com esse planejamento e colocamos ele nesse planejamento. Só que, minha gente, a gente não imaginava que ia ser tão caro. Demanda tempo e paciência também, porque é um processo que você tem que fazer muito antes até do seu próprio processo, sabe? Então a gente pesquisou quando o Zeca já estava aqui com a gente, e aí a gente decidiu, disse, não, vamos adotar ele. Então a gente começou a pesquisar agora como trazer, como levar, né, pet, gato no caso, para Portugal. E aí, nessas pesquisas, assistimos muitos vídeos no YouTube, o que nos ajudou bastante também. Vimos em sites oficiais e aí a gente foi fazendo o planejamento dele também junto com o nosso. E aí, para esse planejamento, eu vou contar aqui um passo a passo, óbvio, como foi a nossa experiência no caso, né? Porque aí, se for cachorro, acredito que já seja um outro sistema, enfim, eu não sei direito sobre isso, até porque eu não sou especialista, mas contando a nossa experiência, foi basicamente assim. Como eu falei, precisa de tempo para fazer isso, até mesmo antes da gente começar a fazer as nossas coisas, né, a minha e do meu esposo, do Júnior, nós tivemos que fazer as coisas dele, então o planejamento dele começou bem antes do nosso, né. E aí o que acontece? Indo aqui por passo a passo, por data, a primeira coisa que deveria ser feita era o microchip. Esse microchip é um dispositivo que é colocado, eu não sei se é só aqui em cima, na partezinha aqui de trás do gato, ou se coloca em outro lugar, mas era entre as escápulas do gato. Esse microchip foi colocado, e ele é colocado pra quê? Deixar registrado o animal, né? E também deixar registrado todas as vacinas que ele tomou. É como se fosse uma espécie de RG, identificação do animal, sabe? E é obrigatório ter isso pra vir pra aqui pra Portugal. Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo em 2024, posso ser que quando você esteja vendo esse vídeo já tenha mudado alguma coisa, então pesquise, né? Mas é basicamente o que foi feito aqui pra trazer o Zeca, tá bom? Então esse microchip é basicamente isso. E aí o que nós fizemos? Nós optamos fazer em uma clínica lá em Aracaju, e a gente optou fazer tudo por ela. Esse microchip a gente fez no dia, eu tô olhando pra cá pra baixo porque eu anotei tudo, sabe? Pra não me perder aqui, não falar demais. O microchip, ele foi feito no dia 26 de junho de 2023. E a gente pagou R$100 na época, tá? Hoje é dia 26 de junho de 2023. Vai ser o primeiro dia, o primeiro passo, na verdade, que a gente vai fazer com relação às coisas de Zeca, né? Então, hoje, nós estamos indo levar ele para o veterinário para fazer a microchipagem. Aí ele tá aqui atrás.
Todo quietinho. Oh, meu Deus. Só porque eu falei que tava quieto. 1000. E é isso. Eu vou registrando todos os passos aí pra vocês, tá? Posso segurar aqui, né? Eu seguro assim aqui, ó. Pronto. Porque você segura assim nesse jeito que eu tô, ele tá salvo aí, né? Fica mais travado. Entendeu? Tá meio chato, mas... Eu acredito que tenha vários microchips aí no mercado, só que tem que ser um que seja aceito na União Europeia, certo? Então, é bom fazer uma pesquisa e tudo mais. E o segundo passo é o quê? É fazer a vacina antirrábica. Aqui em Portugal só é necessária essa vacina até o momento. E essa vacina ela tem que ser feita, atenção, um dia depois de colocar o microchip. É a orientação que é dada lá na Giagro e também na parte oficial para trazer o PET no site oficial, que inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem, porque o site sempre vai se atualizando, né? E aí vocês podem ver algo mais atualizado. Então, a vacina antirrábica foi aplicada nele no dia 27 de junho de 2023 e custou R$60. Pronto, aí a partir disso, essa vacina já estava sendo registrada no microchip dele. A vacina antirrábica, ela é feita por ano, né? A cada ano tem que ser feita. Ele já tinha tomado em um ano anterior, se não me engano foi em 2022 ele tinha tomado. Só que ele teve que tomar outra, que é para ficar registrado no microchip dele. Quando viesse para cá o pessoal da imigração fizesse a leitura do microchip dele, tinha que estar registrada essa vacina. Por isso que é muito importante a vacina ser feita depois do microchip. E a orientação é que seja feita um dia após o microchip. Feito isso, com 30 dias depois, dia 27 de julho de 2023, foi feita a sorologia. Sorologia é a parte mais cara que foi feita assim nesses procedimentos. E essa sorologia é basicamente para quê? Tirar o sangue do animal para ir para uma clínica. Atualmente no Brasil, se eu não me engano, só tem 2 clínicas autorizadas. Então não são todas as clínicas no Brasil que fazem. Como eu falei, por isso que é a importância de fazer em uma clínica que já tenha todo esse serviço. É importante ressaltar também que antes da gente começar o primeiro passo, que foi o da microchipagem, pegamos informações na clínica mesmo que fizemos, para saber se lá fazia todos os passos, para não estar fazendo em uma clínica, depois em outra. Então é muito importante você saber se a clínica que você vai fazer realmente tem acesso a fazer tudo isso, entendeu? Porque até a gente ligou para outras clínicas e eles disseram que a parte da microchipagem da vacina a gente faz, mas da sorologia a gente não faz, porque não tem parceria. Então, tem toda essa questão. Por isso que é muito importante vocês pesquisarem bastante, até porque é dinheiro envolvido, né? E trabalho também, de ir para um lugar, depois ir para outro. Então, acredito que seja melhor fazer ali tudo em um lugar só. Voltando para a parte da sorologia, tiraram o sangue de Zeca lá mesmo na clínica, quando a gente já estava fazendo todo o procedimento. E a própria clínica enviou a coleta de sangue dele para a clínica autorizada para fazer esse tipo de exame, que é a sorologia. E essa sorologia é basicamente para quê? Para ver se o corpinho de Zeca reagiu ali, se teve anticorpos desenvolvidos pela vacina que foi tomada 30 dias antes. Então, por isso que é muito importante até vocês contarem certinho os dias, porque tomou a vacina tem que ser exatamente com 30 dias depois dele ter tomado a vacina antirrábica, para fazer essa sorologia. Se programa direitinho para fazer ali tudo certinho e não ter contratempo. Feita essa sorologia, a coleta foi levada e aí acredito que foi uma semana depois, já chegou o resultado. E aí o resultado tem que ser acima de 0,50 UL por mililitro. Não sei o que isso significa na parte da ciência, mas o Zeca, tô até olhando aqui o papelzinho dele, deu 4,56 UL por mililitro, que significa que ele estava aprovado para viajar. Tem que ter sido desenvolvido através da vacina os anticorpos necessários para combater a doença, né, a raiva, né? Então, por isso que é muito importante essa sorologia. E eu ainda não falei o valor, né? O valor foi de 1.400. Como eu falei, é a parte mais
puxada aí, mas é um exame que é obrigatório. Tudo isso que eu tô falando aqui é obrigatório. O resultado, ele chegou em 8 de agosto, então foi feita a coleta do sangue dele dia 27 de julho, e o resultado chegou dia 8 de agosto. Então foi bem rapidinho, né? Como eu falei, mais ou menos uma semana aí. Só que aí tem uma questão. Do momento em que ele tira ali o sangue, o animal tem que ficar por 90 dias em quarentena. Por isso, mais uma vez eu reforço, é muito importante essa questão de programação dos dias também. Então não adianta você dizer assim, vou viajar, sei lá, próximo mês, quero levar meu animal e vou levar. Não, tem que ter uma programação. Mesmo vindo o resultado, que veio no dia 8 de agosto, a gente não podia viajar com o Zeca ainda naquele momento. Tinha que esperar 90 dias para viajarmos com ele. Essa quarentena não é de ele não sair de casa, nada não. É só realmente dele não poder viajar. Se eu viesse, por exemplo, no mês de setembro, viajar tal, e passar com esse papel, eles não iriam aceitar. Ele teria que ter ali os 90 dias. Pronto, feito esse passo, que foi o terceiro passo, né? Então, o primeiro passo foi o microchip, que foi R$100. O segundo passo foi a vacina, que foi um dia depois, né, que custou 60. E o terceiro passo, com 30 dias depois da vacina, foi a sorologia, que custou 1.400. Aí agora era só aguardar. A previsão da nossa viagem era só em março de 2024. Então, quando finalizou essa parte da sorologia, até fevereiro, mais ou menos, a gente não precisou fazer mais nada com ele. Agora era só esperar, a gente organizar agora a nossa parte, que foi o que a gente fez, que inclusive eu e o Júnior vamos fazer um outro vídeo contando sobre o nosso processo do visto. Tem também um tempo aí para ser cumprido, mas essa parte dele foi essa primeira parte, né? E aí, tendo toda essa parte, vem a segunda etapa, vamos dizer assim, que essa segunda etapa, ela é mais próxima da viagem. Então, com 10 dias antes da sua viagem, quando você já estiver ali com a passagem comprada, com a sua data marcada real de quando você vai embarcar, você vai agora fazer a segunda etapa, que é a autorização pela Vigiagro. E a Vigiagro, ela é um órgão responsável, né, por essa questão aí da documentação e tudo mais de animais, não só de gato e cachorro, mas também de outros animais. E aí ela vai te dar uma espécie de dossiê para que você venha trazer também junto com esses outros documentos para ser apresentado na imigração quando você chegar aqui em Portugal. E aí nós fizemos isso. Como é feito? Eu vou deixar até o link aqui embaixo. Ela é feita no site do Gov, tá? gov.br, que é o site oficial do governo brasileiro, né? E aí lá tem uma parte que é desse formulário para ser preenchido da Vigiagro. Eu vou deixar o link aqui. E aí esse formulário tem que ter atenção. Atenção por quê? Porque tem muitas coisinhas a serem preenchidas, nome da vacina que ele tomou, que vai estar lá no cartão da vacina. Não é nada muito complexo, mas também precisa ter uma atenção para ser preenchido. E junto com o preenchimento dos formulários, eles vão pedir também que você anexe os documentos. Botou a primeira parte ali. A primeira parte é sobre a vacina. Aí tem lá a vacina, qual foi o laboratório, qual data foi vacinado, o nome da vacina, tudo certinho. E do lado tem, anexe aqui o cartão da vacina. Então, você vai preencher e também você vai anexar comprovando tudo aquilo que você preencheu. E é importante também ressaltar que foi uma das coisas que atrasou um pouquinho o resultado desse formulário quando eu preenchi. Quando você anexar esses documentos, antes de você anexar no site, você tem que assinar digitalmente pelo próprio site do Gov. Basicamente, pega o aplicativo do Gov no seu celular e lá no aplicativo tem a parte de assinar digitalmente, tá logo no começo. E aí você clica lá, você vai anexar o documento que você vai enviar, por exemplo, a carteira de vacina, o certificado do microchip e também o da sorologia. Então, todas essas coisas você vai fazer esse processo de assinar digitalmente. E você também tem que assinar digitalmente as suas passagens. Se tiver alguma dúvida, me fala aqui nos comentários que eu vou tentar responder aí. Se tiver mais dúvidas, eu posso até gravar um vídeo aí separado nessa etapa. Então é isso. Você vai anexar todos eles que já estão ali assinados digitalmente e vai colocar ali no formulário da Vigiagro. Na etapa seguinte desse formulário ali da Vigiagro, essa é a primeira parte. São, se não me engano, 4 ou 5 partes. Então, essa primeira parte foi feita, que são os seus dados, eles querem os seus dados. Na próxima página, ali mesmo, naquele momento que você clicar no próximo, já vai aparecer uma outra parte. Essa outra parte é o atestado de saúde.
E esse atestado de saúde, ele vem como um formulário também, mas vem duas partes que já estão preenchidas, que é a parte das informações do seu gato e a parte da informação, das suas informações. A outra parte que precisa ser preenchida à mão é do médico veterinário. Ela vem vazia e aí você vai imprimir esse papel que o próprio site da Vigiagro vai te fornecer, ali mesmo no momento que você está preenchendo. Você vai imprimir, vai levar no médico veterinário e aí esse médico vai preencher a mão. Se eu não me engano, tem a identificação, tem que ser caneta azul ou é caneta preta, não sei, mas leiam certinho ali as orientações, que é muito importante. Esse médico vai preencher a parte dele, vai colocar as informações dele, vai assinar, óbvio, vai colocar lá o carimbo. Esse atestado também tem que ser assinado digitalmente. E aí, feito isso, você volta para casa, faz a digitalização desse atestado de saúde e envia para aquele mesmo site ali da Vigiagro, tá? A mesma página ali, você envia e aí agora é só aguardar. A gente esperou 2 dias depois que veio a resposta, só que veio com um erro, que foi essa questão de que eu não mandei todos os documentos assinados digitalmente. E também teve outra questão que também é importante ressaltar. O nome que tá na carteira de vacina do animal tem que ser o nome do dono do animal. Eu e meu esposo, nós fomos juntos para fazer essas coisas em tudo, e acabou que a maioria das coisas ficaram tudo no meu nome. E aí, quando eu fui fazer a parte da Vigiagro, eu fiz o nome de Júnior. E aí, eles pediram para que eu mandasse a autorização que tem no próprio site. Aí eu imprimi, assinei tudo certinho e mandei digitalizado de volta. Então, foi essa parte aí que voltou. Então, é importante ressaltar para que vocês tenham também essa atenção com relação a isso. E até mesmo, eu que não prestei atenção, mas até na partezinha lá, que era a parte da vacina, de anexar o cartão da vacina, eles até disseram, se o nome tiver em nome de outra pessoa, é necessário mandar a autorização. E eu não me atentei a isso e precisei mandar novamente. Mas eu não precisei preencher tudo, só foi mesmo uma questão de correção. Feito isso, mandei novamente. No dia seguinte, eles já mandaram a resposta, tudo ok. É um dossiê mais ou menos com umas 7 páginas, que é onde as 3 primeiras páginas, mais ou menos, eles falam ali o resumo do que foi dito e tudo mais, e as últimas páginas são mais os anexos do que você enviou para o site. Então, é isso aí que você vai ter que imprimir também e levar junto com todo o restante da documentação para a sua viagem. Uma coisa que é importante ressaltar também é a questão das passagens. Passagem aérea para ser comprada para pet, ela tem que ser bem analisada, você tem que olhar direitinho. Antes de você fazer a compra, na verdade, você tem que ligar para a companhia aérea para saber se tem disponibilidade para pet. O nosso gatinho, né, o Zeca, ele veio com a gente na cabine, ou seja, na parte de cima, ali com a gente nos nossos pés. Mas tem a opção, e se o seu animal for maior ou não couber nas exigências que eles pedem para ser levado na cabine, ele tem que ser levado num porão. Aí já são outras exigências, né? E além disso, além do peso, tem também a questão da dimensão da bolsa de transporte do seu gato. A gente comprou uma bolsa de transporte daquelas maleáveis, né? Porque aí ficaria melhor para colocar, encaixar e tudo certinho. Vai depender também, claro, das companhias aéreas. Tem umas que são maiores, outras menores, e isso também vale você pesquisar. E aí, o que a gente fez com relação às passagens? Contratamos uma agência de viagens, eles que fizeram toda essa questão de comprar as passagens pra gente. Mas vocês podem comprar por vocês mesmos, só ter a atenção de ligar antes para a companhia aérea, porque tem também o limite de pet por voo. Não é assim, tipo, quantos dá pra levar, eles levam. Não, a grande maioria são 2 pets por voo ali na cabine, tá? No porão já não sei, mas na cabine são 2 pets por voo. Se for um voo internacional, se for um voo nacional, eu acredito que eles abranjam um pouquinho mais. Então, por isso que tem que ser ligado antes pra vocês conferirem se já tá preenchida essas vagas dos pets pra trazer, tá bom? E aí tem uma outra etapa, que é qual é a etapa, né? São várias etapas. A primeira etapa, os documentos iniciais. Segunda etapa, os documentos mais próximos da viagem, com a compra das passagens. E a terceira etapa é a etapa de quando eu chegar aqui no aeroporto do país de destino, tá?
nós viemos para morar no Porto, então nós já desembarcamos no aeroporto do Porto. Então, onde você desembarcar, o aeroporto que você desembarcar, é onde você vai fazer pegar a sua autorização, né, com o veterinário de lá do aeroporto para a circulação do seu pet. Tá? Então, é um documento muitíssimo importante. É basicamente assim, todos esses documentos que você fez até agora, que eu disse até agora, é basicamente para pegar esse único documento que é realmente a autorização para que ele circule e esteja apto a circular, a morar aqui, tá? Então, é uma parte bem importante também. E para fazer isso, tem que fazer o quê? Você vai ver qual o aeroporto que você vai desembarcar. Lembrando, se você tiver escala, como a gente teve uma escala em Madrid. Não é lá que vai fazer essa questão, entendeu? É realmente no aeroporto que você vai desembarcar em Portugal. Então, nós enviamos um e-mail para o aeroporto daqui, que é um e-mail específico para fazer isso. Enviamos esse e-mail e nesse e-mail a gente tem até um textinho no site deles, né? Tem um textinho já pronto. Você só vai ali preencher algumas partes e completar com as suas informações e também anexar algumas coisas que eles pedem, como o cartão da vacina, o dossiê emitido pela Vigiagro e a parte do chip, também da sorologia. Se eu não me engano, também eles pedem as passagens aéreas, para que eles já estejam cientes da sua chegada com o seu pet, tá? E esse e-mail tem que ser enviado com 48 horas antes da sua viagem, da sua data de embarque, tá? Quando você chegar, desembarcar, né, ali dentro mesmo do aeroporto, você já vai procurar o balcão ali de informações, o local onde precisa fazer a autorização do veterinário. É só você perguntar onde é o veterinário aqui para apresentar o meu animal. É basicamente isso. Então, eles vão te indicar em uma salinha. Nessa salinha ali, no nosso caso, a veterinária foi muito gentil, conversou e tudo mais. Olhou o Zeca, fez a leitura do microchip dele, preencheu uns documentos lá, e aí é cobrada uma taxa de R$ 42,25. Na época, essa taxa sempre também é atualizada, tá? A gente pagou em espécie mesmo, mas se eu não tiver enganada, também poderia ser pago em transferência. Aí ela vai te dar uma declaração. Essa declaração você vai apresentar na alfândega quando estiver saindo, na saída mesmo do aeroporto. O que a veterinária indicou lá pra gente foi que a gente fizesse um passaporte de Zeca, não fosse uma carteira de vacina mesmo, mas é um passaporte para ele se a gente quisesse viajar para outros países aqui da União Europeia. E é isso, considerações finais sobre tudo isso, né? Eu vou até falar um pouquinho como foi aí a experiência de trazer um gato, né? Porque a cachorra é um pouco mais tranquilo, digamos assim, né? Dependendo do cachorro também, mas é um pouco mais tranquilo. Já com o Zeca, ele já saiu com a gente algumas vezes, quando a gente ia até pra casa de minha mãe e tudo mais, ele ia também, ele já viajou com a gente de carro, né? Que a gente tinha carro lá no Brasil, então era bem tranquilo. Mas pra vir foi uma viagem muito, muito longa, né? Foram mais de 24 horas de viagem, contando no total. E ele, assim, estranhou muito, obviamente, por ser gato, né? Gato tem essa questão de território e tudo mais. E ele estranhou muito. A gente levou uma mala, a gente trouxe, na verdade, uma mala de mão, basicamente apenas com as coisinhas dele, porque a gente preferiu o quê? Trazer as coisas que ele já estava acostumado lá no Brasil, como uma caixinha de areia para sentir o cheirinho dele, o potezinho de comida, de ração. A gente trouxe tudo isso, só que infelizmente não teve jeito. Assim, a gente procurou o máximo de lugares mais afastados, assim, nos aeroportos, onde a gente parou para fazer as escalas, mas infelizmente ele não quis. Não quis de jeito nenhum, não quis fazer xixi, não quis fazer nada, assim, nem comer. Água a gente conseguiu dar na seringa, assim, rapidinho, mas não quis nada. E a gente optou por não dar remédio pra ele. De um modo geral, assim, foi tranquilo, mas pra gente foi preocupante, porque ele não tava comendo, não tava, sabe, fazendo nada. Então, mas assim, quando ele chegou aqui, ele conseguiu fazer tudo. Como já eram, como eu falei, como já eram as coisinhas dele, ele já conhecia, já sentiu o cheirinho e tudo mais. Então foi bem tranquilo quando a gente chegou. Mas durante a viagem foi muito tenso, porque realmente ele não estava fazendo nada. Uma outra dica que eu posso falar para vocês é também com relação à caixinha de transporte, né? A bolsinha de transporte. Se você comprar um pouquinho antes, é interessante para que o seu pet já
sinta ali o cheirinho, já fica ali acostumadinho. O nosso, graças a Deus, nunca teve problema com relação a isso. Zeca a gente sempre deixou ali a bolsinha dele, ele entrava às vezes quando tava lá de boa, ele entrava, então foi bem tranquilo com relação a isso. Mas se o seu pet não for acostumado, então é interessante você ir deixando ali com as coisinhas dele, pra ele sentir um cheirinho e ficar mais confortável dentro, tá? Então é isso, gente. Eu acredito que seja isso. São muitos detalhes, são muitas coisas. Se não ficou muito explicado, peço desculpas até que eu vou falando e depois me perco toda. Mas, assim, de um modo geral foi isso. Se vocês quiserem algo mais detalhado ou mais resumido, sabe? Vocês me falam aqui nos comentários, assim, Fran, não entendi muito isso. Ou então, poderia passar um passo a passo ali rapidão, só pra eu saber o grosso. Vocês me falem aqui nos comentários que eu posso gravar um outro vídeo só com o passo a passo ali, literalmente pronto, tá bom? Um vídeo mais enxuto. E é isso. Com relação à vinda de Zeca pra cá, foi isso. Eu sei que tem algumas pessoas aí curiosas pra saber como foi e tudo mais, os preços. E lembrando também com relação aos preços, né? Eu falei aqui o quanto que a gente pagou. Mas aí tem a questão de cada lugar, cada cidade que você for fazer e tudo mais. Então, não é um valor exato. É só para vocês terem realmente uma base. E a questão da passagem também, eu esqueci de falar até. As passagens a gente comprou 2 trajetos separados. O primeiro trajeto foi de Aracaju para o Rio de Janeiro, que a gente veio pela Gol. E aí, do Rio de Janeiro para Porto, com escala em Madrid, a gente veio com a Ibéria. E a Ibéria, ela não aceita receber o pagamento no momento em que a gente compra as passagens. Então, você só faz a reserva, a gente fez a reserva. Quando a gente foi lá fazer o check-in lá no Rio de Janeiro, eles já estavam cientes que tinham pet e nos encaminhou para o outro caixa para fazermos o pagamento. E o pagamento, como a Ibéria é da Espanha, foi em euro, só que a gente poderia, óbvio, pagar em real, que a gente estava ainda no Brasil. E aí pagamos, foi 200 euros. Aí com a cotação ficou 1.047, 1.048 reais. Essa questão da Ibéria, né? Mas se fosse a TAP ou alguma outra companhia, vocês já poderiam comprar a passagem dele e pagar a passagem dele já junto com as suas, tá? Só a Ibéria que teve isso. Não sei se tem outra companhia que também tem essa questão de fazer o pagamento só no check-in, mas enfim, foi assim a nossa experiência. E é isso, agora sim, finalizando o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Comentem, para deixar um coraçãozinho pra Zequinha, um coraçãozinho, comentem um gatinho, qualquer um emojizinho que vocês quiserem aí, comentem aí, botem aí nos comentários pra ajudar a gente a engajar e tudo mais, né? Então curta. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque tem muita gente que assiste, mas aí acaba esquecendo de se inscrever. É muito importante também a sua inscrição pra gente, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Nós trouxemos aqui o Zeca, que é o nosso gatinho, e ele não quer